Porque eu não bebo, mas você gosta de cerveja, não gosta? Eu gosto de cerveja, mas aqui o convidado que escolhe que a gente vai beber. Não, então eu quero que você beba cerveja e eu bebo o que eu quiser. Então pode ser. Pode ser? Pode ser. Então tá. Assim, não tô te influenciando a beber. Eu sei que você gosta de Porque o beber. pessoal acha que eu sou a cachaceira do canal. Mas você não é? Não, talvez. O quadro é Bebendo com a Raposinha Cabulosa. Tá. E no primeiro dia eu queria beber cerveja. E era só eu. Então eu que escolhia. Aí Ah, não, peraí, era você com você mesmo? Era uma live só eu sozinha, bebendo e falando. O pessoal Toma, ia então, chegou sua comentando, cerveja e eu quero uma água, garçom. Pra quem não sabe, o garçom é o Pablito. Coloca a foto do Pablito aqui pro pessoal ver quem que é o Pablito, como se ninguém soubesse quem é o Pablito, né? É. Isso, uma água. Boa. A Carol ficou surpresa, inclusive a gente, depois do jogo no final de semana contra o América, foi todo mundo pro boteco, nós também fomos, ficou todo mundo surpreso, que eu não bebia, né? Não bebo, só bebo água, suco. Se o Marcelo Moreno vier, eu vou ficar um ano sem beber refrigerante. Vamos brindar, eu já fui de educação que eu brindei sem brindar com água, gente. Tudo bom pra vocês? Sejam saudáveis como eu, ou aventureiros como a Carol. Acampar aqui porque não tem ninguém me patrocinando. A gente está na Cruzeiro Oficial Store, né? Esse fundo aqui, para quem não sabe, é a história do Cruzeiro, né? Aqui tem o Tostão beijando a taça. Agora deve ter 300 contatinhos que beijam a Carol sonhando em ser o Tostão. Corta isso, né, edição? Ela não vai cortar, tenho certeza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Raposinha Cabulosa. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Estamos aqui mais uma vez com o quadro Bebendo com a Raposinha, dessa vez com um convidado especial, o Gão, que vai responder algumas perguntas aqui que eu deixei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá nas redes sociais. Bora responder. Vamos responder. Bom, o Rodrigo Fernando perguntou: qual o melhor e o pior jogo do Cruzeiro em 2019? O melhor, pode ser melhor é dois? difícil. Pode ser dois? Pode. Pode. Segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, aquele empate em 1 a 1 Independência, né? E o jogo em que ficou 3-0 para o Cruzeiro, primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Não quero falar o nome da pessoa também que fez um dos dois lá, enfim, não convém, mas o jogo foi muito bom. E agora o pior jogo? Também tem dois também, tem dois. Cruzeiro e Ceará pra mim foi tenso, todo mundo fala do CSA, mas pra mim Cruzeiro e Ceará, por tudo que desenrolou ali no vestiário, por tudo que foi falado, foi tenso, e o Cruzeiro e Palmeiras. Mas Cruzeiro e Palmeiras acho que não foi nem pelo jogo, foi pelo que aconteceu depois, que eu cheguei em casa, depois que terminou o jogo, todo mundo foi pra casa, fogou as mágoas e tal. Eu não, eu tive que trabalhar ainda. Eu tive que fazer pós-jogo, eu tive que pegar depoimento de torcedor, eu tive que ir pra TV pra poder fazer edição pro dia seguinte para o Esporte, prestar relatório, aquele tipo de coisa. Quando eu cheguei em casa à noite, o Samuelzinho estava no quarto consolado pela queda, porque a Globo, que é detentora dos direitos, ela tinha colocado, tem aqueles cavalinhos, né? E tal. E por mais que a criança tenha visto o time dela perder e tal, etc., ele não tem noção do que é uma Série B. Então quando o Fantasminha alcança o Cruzeiro, aquele Fantasminha da Série B alcança o Cruzeiro, sei lá, na cabeça da criança é uma cena muito forte, né? E o Samuel com 9 anos, o Samuel então tava, sabe, inconsolável. Então eu tive que, do jeito que eu cheguei, com crachá, com tudo, eu deitei na cama com ele e fiquei com ele ali, parecia que tinha morrido alguém na família, sabe? E aí depois a minha ficha caiu e pra mim a noite realmente foi muito difícil, porque eu sou muito cruzeirense. Mas acho que foram 2 e 2, tá? Então são 2 boas partidas e 2 péssimas lembranças que eu gostaria de apagar 2019 aí do calendário cruzeirense pra cima. Porque eu, por exemplo, tava no Rio, então eu podia chorar sozinha na minha cama sem ninguém me perturbar. Apesar de que muita gente me perturbou, porque meus amigos começaram a mandar mensagens, desliguei a internet, fui deitar sozinha no meu campo, então... Você acredita que no meu caso ninguém torrou minha paciência? Tipo, eu saí no dia seguinte na rua, um ou outro assim e tal, mas a maioria do pessoal, não, cara, a gente entende, acho que pelo fato do que eu sempre falei na televisão, pedindo, exigindo, né, transparência do Cruzeiro, exigindo que as coisas viessem às claras, pedindo a renúncia do Wagner Pires de Sá, né, eu acho que tudo isso, acho que isso fez com que o próprio atleticano pensasse assim, pô, a luta do cara é legítima, sabe, o que ele está tentando fazer é legítimo, então acho que ele não tem culpa e não tem porque a gente, tipo assim, mesmo ele sendo essa cara do Cruzeiro na televisão, né, acho que não tem porquê a gente bombardear o cara e tripudiar em cima dele nesse momento. Então pra mim foi bem tranquilo, pra mim, em termos assim, rua, transitar por aí, né? Eu achei que seria terrível, agora onde eu passar todo mundo vai gritar, Série B, não sei o que e tal, e foi quase mínimo, então não foi aquela coisa macro, foi uma coisa muito... Toda a situação que envolveu, acho tudo que aconteceu. Exatamente. Foi o mínimo ali. Foi. O Lucas perguntou, o Gão,
Qual foi o dia mais feliz da sua vida em se tratando de Cruzeiro? Cruzeiro e River Plate, 1991. O Cruzeiro tinha jogado na Argentina contra o River, na Supercopa, e perdeu lá de 2-0. E aí, naquela época na escola, né, depois ainda vou escrever um livro, eu já falei que vou escrever um livro sobre isso, que na década de 90 é que a torcida do Cruzeiro ela começa a criar uma própria identidade. Mas eu vou explicar isso depois nesse livro e tal, enfim. Mas o primeiro jogo, esse jogo foi porque eu sempre ouvi meu avô e meu pai falando sobre a Libertadores de 76. Eu nasci em 78, né? E aí eu vi o Cruzeiro chegar na final da Supercopa em 88 contra o Racing e perdeu. E aí eu vi ele chegando e ganhando um grande título de ponta. Pela primeira vez eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos de idade em 91. Então quando eu vi o Cruzeiro ganhando aquele título, da forma que foi, né, com gols do Mário Tilico, aquele gol do Ademir que ele subiu lá no 15º andar, Paulo César Borges, né, que esses dias deu até uma entrevista pro canal do Omar, falando sobre aquele gol que ele sofreu lá contra o Palmeiras, numa final de competição e tal, e todo mundo marcava ele muito por causa disso. E eu lembro dele defendendo um chute do Ramon Dias no segundo tempo, que poderia ter dado o título pro River, e ele foi espetacular naquela defesa, né? Então, por tudo que envolveu aquilo, esse foi o maior dia, o dia mais feliz da minha vida. Eu, garoto, criança no Mineirão, invadi o campo, né? Peguei um pedacinho da camisa do Paulão, que era na época zagueiro do Cruzeiro e tal, e fiquei super feliz. Então, para mim, esse para mim é o maior dia, assim, em termos de Cruzeiro, que foi mais feliz. O primeiro grande título que eu vi do Cruzeiro, assim, de expressão. Eu queria, sinceramente, ter a memória que você tem. Você fala, tipo, de um jogo, de um lance que aconteceu, a cabeça muito assim. Mas se eu te falar que para as coisas mais recentes eu não guardo, você acredita? Nossa, eu sou muito ruim pra guardar as coisas. Eu participei do Fanáticos, do Esporte Interativo, e o Fanáticos foi tipo assim, em dezembro, e aí em dezembro mesmo o Cruzeiro tinha jogado contra o Corinthians, e eu esqueci de detalhes do jogo do Corinthians, sim, que tava no jogo, né? E quem me salvou foi o Adriano. Então, tipo, tem muita coisa recente, tipo assim, o pessoal me pergunta coisa de Copa do Mundo, e eu respondo muita coisa de Copa do Mundo. Aí hoje, por exemplo, alguém me perguntou sobre 2014, 2018, eu tive que consultar. Agora, 2010 pra trás, eu frago tudo de Copa do Mundo. Artilheiro, detalhe. Artilheiro, confronto, jogos e tal. Cruzeiro é a mesma coisa. Esses últimos, talvez, 5 anos pra cá, assim, não é a idade, né? Pelo amor de Deus, tô muito novo pra isso ainda, pra poder ter uns lapsos de memória assim. Mas eu acho que às vezes é porque também, como eu convivo muito com isso, constantemente, não é que eu não amo o Cruzeiro, eu sou apaixonado com o Cruzeiro. Mas hoje, por exemplo, no momento que eu tô com a minha família, eu preciso ficar com a minha família, jogo videogame, então só que acompanho as notícias, claro, busco meus informantes, sempre busco ficar mais informado assim e tal. Mas acho que não é igual antigamente, que, por exemplo, eu pegava uma revista Placar, destrinchava, era tudo que tinha sobre o Cruzeiro, entendeu? E vivi muita coisa, né, também. Então acho que passa muito por isso também, né? Por ser adolescente, criança, envolvido com aquilo e tal. Hoje a gente dá importância com tanta coisa. Raul perguntou, Hugão, o que você acha dessa eleição tampão do Cruzeiro? O presidente vai entrar em junho e ter mandato só até dezembro. Não é muito prejudicial? Muito prejudicial. Tinha que ser uma eleição já de imediato, né? Eu acho que já deveriam pensar já em modernizar o estatuto do Cruzeiro para que algumas coisas pudessem acontecer de imediato, principalmente nessa condição de tirar os plenos poderes do presidente. Né? A gente viu aí a confusão que foi com o Wagner Pires, poxa, ele deu um documento, sabe, uma procuração que dava todos os poderes para o Itair Machado. Não, e cada contrato que aparece agora que a gente não, cada um absurdo, pelo amor de Deus. Então tem que colocar responsabilidade, tem que ter tudo isso, mas e essa questão do mandato tampão, eu sou extremamente contra. Quem foi eleito agora, entendeu? Que seja eleito para poder ter esse pleito aí pelos próximos 3 anos e meio. Né? E que não seja ninguém que destruiu o Cruzeiro, que eles sejam... Que o próprio Cruzeiro tenha iniciativa em relação a essas pessoas, aos conselheiros que o Zezé Perrella falou há pouco tempo atrás que tinham, né, se vendido por causa de churrasco, por causa de cotas do clube quitadas, né? Que às vezes... entrevista depois do último do jogo, exatamente. Você acha que está próximo de uma mudança assim, do estatuto? Pode ter esperança? Eu tenho esperança porque a torcida do Cruzeiro tem pressionado bastante, né? Tem o grupo Nascidos Palestra Forjados Cruzeiro, que estão pressionando, tem também a Associação dos Grandes Cruzeirenses, que também está pressionando por isso. Tem pessoas já envolvidas dentro do Cruzeiro que estão muito preocupadas com essa situação e viram que realmente é necessário você modernizar o estatuto, ter mudanças realmente extremas ali, para que possa fazer valer a soberania do estatuto mediante as coisas que são corretas, porque do jeito que estava, meu amigo, muito antiquado, não tinha como. Um monte de pergunta? Várias perguntas em uma só. Tá, vamos lá.
Primeira pergunta, qual jogo mais marcou vocês? 1984, Cruzeiro e Atlético, né? O Cruzeiro ganhou de 4-0 na final do Campeonato Mineiro. O Atlético vinha de uma época assim, onde ele dominava Minas Gerais. O Cruzeiro teve uma época muito boa, de 65 até 76, 77 mais ou menos. Depois disso passou por uma época de transição que estava muito difícil de recuperar, né? E foi nessa época que eu cresci em Minas. Por isso que eu falo pra todo mundo que eu sou cruzeirense batizado com fogo, né? Porque eu vi uma geração do Cruzeiro tenebrosa jogar. E me apaixonei pelo Cruzeiro mesmo assim. Né? E em 84 estava eu, os meus irmãos, meu pai, minha mãe, a gente viu aquela goleada de 4-0 do Cruzeiro, né? Que foi assim, lavamos a alma, né? E esse é o primeiro título que eu vejo do Cruzeiro, de expressão de 91. Então esse é um jogo marcante. E o outro jogo marcante, extremamente marcante para mim, foi Cruzeiro 3, Santos 0, 2014. Meu pai tinha sofrido um acidente, se eu não me engano, acho que há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, onde ele teve que fazer uma cirurgia no fêmur. Ele estava com muita dificuldade de andar e se locomover, e os médicos falaram que provavelmente ele não pisaria mais no chão e não andaria mais como antigamente. Então ele fez algumas cirurgias, foi super competente, né? A pessoa tem que ter responsabilidade também na recuperação. E aí quando ele estava recuperado, ele foi liberado pelos médicos para fazer tudo que ele queria e tal. E ele falou que era ir no Mineirão. E a gente foi no Mineirão naquele jogo. Foi um jogaço. A gente detonou o Santos. E tem uma jogada que meu pai fala marcante, tá até no meu Instagram. Isso. Ele fala assim, ó, o Júlio Batista tá ficando toda hora solto pela esquerda. E o Everton tá pegando e fazendo esse facão. Se o Everton encontrar o Júlio Batista, fecha a tampa do caixão. Dito e feito, o Everton pega uma bola no meio, leva a bola, passa do meio campo, vai indo, encontra o Júlio Batista. O Júlio Batista recebe essa bola, dá um tapinha, tira do zagueiro, joga a bola assim, né? E o goleiro só fica olhando a bola dentro do gol. Eu olhei pro meu pai e meu pai falou assim, ó, cola pro papai que você vê. Esses dois jogos realmente muito marcantes para mim por essa situação. O retorno do meu pai e aquela situação em que tinha uma hegemonia do rival e eu estava com a minha família, com a minha mãe, que não é cruzeirense. Minha mãe era corintiana, já faleceu um ano depois, inclusive, disso, a minha mãe. E aí, marcante demais para mim, por esses motivos, assim, família, sentar junto no Mineirão e tal. Pra mim, acho que foi Cruzeiro e Guarani, tipo, Campeonato Mineiro. Foi o primeiro jogo que eu fui no Mineirão, acho que 2006 ou 2007. Porque, na verdade, ninguém da minha família gosta de futebol, então eu assistia muito pouco pela televisão antes disso e tal. Algum primo que assistia em casa, assim. E me chamaram pra ir pro Mineirão, eu fui, tipo, fiquei apaixonada. Foi quando eu comecei a me envolver mais, assistir mais os jogos e acompanhar. Então, o Cruzeiro ganhou de 4-0, se não me engano. Então, foi um jogo marcante pra mim, foi o primeiro que eu fui. E acho que o segundo jogo foi na final da Copa do Brasil, em 2017. Porque, pela forma que foi, o Fábio, eu sempre acompanhei o Fábio. Ele foi uma pessoa assim, que me ajudou bastante. E tinha uma coisa que a torcida do Cruzeiro pegava muito no pé do Fábio, que era um desses de mata-mata, né? Exatamente. Então foi uma coisa marcante pra mim, porque eu sempre acompanhei a história dele e ele teve um papel fundamental assim, na minha vida pessoal também. Então aquilo pra mim foi marcante de consagrar com uma ajuda defesa fundamental dele, né? Sensacional. Então, e não assim, nada mais nada menos que pegar o pênalti do Diego, que era o principal jogador do Flamengo. Então acho que por toda a expressividade que teve, foi um jogo bem marcante pra mim, que assim, chorei bastante. Boas lembranças. Fora o título, né, que era o mais importante. Sensacional. Qual jogador de 2019 mais decepcionou vocês com a saída? Thiago Neves. Eu também acho que eu já até falei aqui no canal que foi uma das minhas maiores decepções, assim. Eu vou falar por quê. Vou te falar. Não tenho segredo com nada. Eu também não ligo, não. Eu tinha um contato muito próximo com ele, sabe? Desde quando ele chegou, ali no início de 2017, né? Ele chegou e sempre foi um cara super atencioso. Eu lembro que o Cruzeiro ia jogar em alguns lugares, a gente ia, ele sempre foi atencioso com a gente, ele chegava, recepcionava a gente, trocava uma ideia legal com a galera da imprensa, né? E teve uma vez que eu fiz um pedido para ele, eu falei assim, poxa, ô Thiago, os amigos meus estão vindo do Rio, torcedores do Fluminense, queriam te receber. Ele, opa, imagina, vamos marcar de encontrar e tal. E parecia ser uma pessoa muito simples, muito bacana e tal. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, então me frustrei muito com o Thiago Neves, né? E apesar de ter esse contato com ele, nunca evitei de fazer críticas, sempre critiquei. E ele nunca foi um cara que reclamou das críticas, né? E uma pessoa que ganhou minha admiração depois, né? Não estava na NET de 2019, foi o Rafael Sobis, que um dia me chamou para me dar uma prensa por causa de uma crítica que eu fiz a ele.
E aí eu fui e respondi ele à mesma altura que ele tinha falado comigo. E depois ele começou a me tratar, tipo assim, e aí, cabeça, beleza? Como é que tá? E tal, papapá e tal. Ó, hoje eu joguei bem, hein, velho? Você critica, mas hoje tem que falar que eu joguei bem e tal. Falei, beleza, jogou bem mesmo, tal, só que e tal. E pá. E o Thiago foi sempre o cara que foi assim, sempre quando eu tive que criticar, critiquei e tal. E ele sempre foi o cara que, ele sempre falou assim, não, merecia a crítica mesmo e tal. Então, tá plausível a crítica. E a forma que ele saiu, e a forma que a coisa se desenrolou em relação a ele, sabe? Pela forma como manchou a história dele no Cruzeiro, principalmente por ele ter sido tão importante em 2 Copas do Brasil, eu acho que esse aí, sem dúvida nenhuma, foi o cara que mais me deixou machucado nesse aspecto, assim. Pela pessoa que ele sempre se mostrou ser, e depois eu vi que não tinha absolutamente nada a ver. E que era um cara que estava sempre botando a cara também, falando, e depois fez o que fez e... Teve até uma situação, lembra daquela situação do Rogério Ceni? Que no Alterosa Esporte eu saí em defesa, e depois no mesmo Alterosa Esporte eu falei que me arrependia amargamente de ter defendido. Né? Mas eu não defendi porque ele pediu defesa, eu defendi porque eu achei que o Rogério Ceni estava errado na situação. Depois eu vi que era uma situação completamente adversa. Né? Que o Rogério ele tinha uma ideia, um pensamento, e o pensamento dele talvez teria salvado o Cruzeiro. Depois quando a gente acorda assim, a gente fala assim, putz, cara, vacilo que eu cometi, defendendo uma pessoa que não merecia ser defendida. Esse cara me decepcionou e eu me arrependo bastante de ter defendido. Agora, uma outra pessoa que me decepcionou bastante foi o Dedé, assim, eu não esperava isso dele. Não pelas polêmicas de aniversário, eu nem queria entrar nesse mérito não, mas assim, de sumir, de não falar nada. Eu gostava muito dele, tinha um carinho muito grande por ele e não esperava, de certa forma. Se aconteceu o caso, porque eu tive uma informação, até falei sobre isso no Alterosa Esporte, falei também no canal que a gente teve depois do jogo contra o São Raimundo, uma informação que o Dedé poderia ser reintegrado ao grupo. Se ele for reintegrado ao grupo, você ficaria feliz? O que você acha que seria a torcida assim, em relação ao Dedé se ele voltasse? Nesse momento, falar assim, não, eu vou jogar, vamos e tal. Eu acho assim, que pela qualidade, a torcida ia acabar meio que passando por cima e... O que aconteceu, né? O que aconteceu e, vamos ver qual que é e ver o que vai dar. Perfeito. Mas, assim, pelo que aconteceu, se fosse por isso, acho que não. Tá. Mas, assim, se for pela... como a gente tá meu sentimento que eu tive pelo... Assim, que eu tava tendo vamos pelo, ver qual vai ser. Meu sentimento que eu tive por um, você tá tendo por ele. É. Tá, isso mesmo. Porque você cria um carinho assim, você tem uma admiração, meio que espera, né? uma coisa da pessoa. Foda. E eu defendia muito ele, que assisti uma entrevista dele falando assim, eu só saio se o Cruzeiro quiser que eu saia e Eu lembro tal. dessa entrevista. E, tipo, me marcou isso. Então, quando a pessoa... Aí depois vem aquela entrevista falando que ele foi o primeiro a pedir pra sair e tal. É meio que... Machuca. O que acharam do primeiro jogo da Copa do Brasil e o que precisa mudar? O jogo em si, acho que dispensa comentários, né? A gente passou um perrengue, Foi doído, foi né? demais da conta. Agora, mudar, eu acho que o Cruzeiro vai ter um bom meio campo, né? Posso até estar errado, mas acho que ainda tem algumas peças que vão se agregar ainda ao grupo, né? O caso do Robinho que está se recuperando, que eu acho que vai entrar nesse elenco sim, vai jogar. Né? Acho o Everton, camisa 7, bom jogador. Tá? O Maurício, grata surpresa, né? Se confirmar a chegada do Moreno. Nossa, pensando todo Aí dia. eu acho que o Cruzeiro precisa se estruturar enquanto defesa, porque o Machado, ou ele melhora muito, ou esquece ele, velho. Esquece ele. Fechou? Fechou? Tá cravado? Sério? Você tá cravando? Gente, olha só, então notícia de primeira mão pra vocês aqui, né? Hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro. Dom Pablito está aqui na Cruzeiro Oficial Store, está cravando que Marcelo Moreno fechou com o Cruzeiro. Meu Deus. Pronto, um ano sem tomar refrigerante, velho. Pode valer a partir de amanhã, porque eu fui pego de surpresa. Ainda bem que eu não prometi nada. Léo Souza perguntou, o que esperar desse elenco para a disputa da Série B? Os meninos têm muita qualidade, mas a gente precisa de valores que agreguem experiência. Né? Eu acho que a gente tem o Edilson, tem o Léo tá precisando tomar um puxãozinho de orelha aqui, ele dá uns vacilinhos, Robinho. Né? Eu prefiro o Rafael Santos do que o João na lateral esquerda, tá? E eu sei que todo mundo tem uma má vontade terrível com o Cabral. Mas suponhamos que o Cabral agrega esse time. Vamos escalar um time aqui, né? Vamos lá. Você escala o time com Fábio, Edilson, Léo, Kaká, Rafael Santos, Ariel Cabral, Jadson, Robinho,
Maurício, Everton e Marcelo Moreno. Não é um time bom para se jogar a Série B? Eu acho que ganha a Série B com o pé nas costas. Minha preocupação é a ideologia, a ideia do Adilson Batista com esse time. Essa que é a minha preocupação, né? Mas eu acho que fica sendo um bom time. Evidentemente que se tudo correr da forma que nós estamos pensando, de repente, que vai correr. Porque era... Outro time era meio cômodo pro Ariel Cabral também, o time que ele estava. Então agora, eu acho que com essa mescla aí com os garotos, com outra situação, talvez ele surpreenda a gente. Assim espero. O Caio tá falando aqui, o Gão te acompanhava quando você era anônimo, Tum. Lembro. Tum. Eu faço algumas vezes aí. Como você recebeu o convite para o Alterosa Esporte e qual a sua reação? Rapaz, essa história é boa. Foi assim, eu sou professor, né? E eu tava em sala de aula e eu tinha feito... Vamos lá, um amigo meu, ele ganhou, o rival ganhou a Libertadores. E um amigo meu, toda vez que eu falava assim, nunca serão, tal, aquela zoeira, né? E tudo mais, ele gravou um vídeo e colocou no Facebook dele, me marcando. E falou, meu nome é o Gão, meu amigo, você falou que nunca ia ser, que nunca seríamos e tal. E ó, chegamos, campeões da Libertadores, blá blá blá, aquele negócio todo, tal. Aí eu falei assim, vou fazer um vídeo de resposta, mas daqui a uma semana. Esperei a euforia toda passar dos caras, aquele negócio todo e tal. Aí eu fiz um vídeo, né? E nesse vídeo, o que eu falei nesse vídeo, tipo assim, eu não direcionei a ele. Eu respondi como se fosse para todos os atleticanos e postei no meu Facebook. E o Facebook naquela época, em 2013, ele não tinha aquele limitação, né? Parece que todo mundo que você postava e tudo que você postava ia para todo mundo. Agora vai para o número só de pessoas, você tem que pagar o patrocínio para poder, né? É bem mais limitado. Exato. Você tem que, como é que fala? Como é que se diz? Tem que impulsionar a publicação para ela poder e tal. E naquela época ia para todo mundo. E aí eu postei o vídeo, tipo assim, sei lá, acho que foi uma terça-feira, tipo 6 horas da manhã, porque eu tava saindo pro trabalho, para dar aula. 7 horas da manhã eu tô em sala de aula. Aí eu postei, coloquei meu celular no modo avião, né? Desliguei meu notebook, tô em sala de aula, dando aula, aquele negócio todo. Na hora que deu intervalo às 9h30 da manhã, que eu liguei meu telefone, tinha, sei lá, acho que 300 ligações do meu pai, sabe? O pessoal da minha família me ligando e falando assim, você tá louco? O povo atleticano tá falando que vai te matar, não sei e tal. Tem os cruzeirenses falando que você é mito. Como que você escreve um negócio daqui? Mas o que eu fiz, gente? Tal, não sei o que, papapá. Aí eu fui, olhei lá, né, abri o notebook e tal, fui no Facebook. Na hora que eu olhei o Facebook lá, tinha, sei lá, isso 6 horas da manhã até 9h30 da manhã. Não, são esses números. Tinha, sei lá, 46 mil curtidas, acho que quase 5 mil não sei quantos compartilhamentos e mais de 15 mil comentários. E era o cara, esse cara é um mito, esse cara é uma lenda. Eu falei, meu Deus do céu. Viralizou assim, imediato o negócio, o vídeo, mas viralizou muito, muito, muito. Aí eu saí, eu tava na escola e a gente almoçava num restaurante que tem na Avenida de Baixo. Eu saí da escola e até a Avenida de Baixo, umas 5 pessoas me paravam na rua pra bater foto. Você é aquele cara do vídeo do Cruzeiro do Atlético, velho, não, bateu foto comigo e tal. No restaurante, e eu falei, gente, o que tá acontecendo? E o povo assim, o que você fez, velho? Meus amigos, o que você fez, velho? Professoras e tal. Eu falei, nada e tal. Aí o cara falou assim, velho, tava zoando meu time lá, né, e tudo mais tal, mas você é bom, você é bom, você é bom. E aí eu vi que eu consegui atingir os dois públicos, porque em hora nenhuma eu usei nenhuma nomenclatura, aquelas nomenclaturas de, né, cocota, franga, que eu não uso de forma alguma e tal, beleza, e eu fui elegante, eu falei apenas sobre futebol, eu falei sobre a diferença dos dois times, né, e tal, beleza. E aí bombou o negócio. Aí passou um tempo, meus amigos começaram a falar assim, grava mais um, velho. Aí eu gravei o Mentiras Atleticanas, que tá inclusive no YouTube, quem quiser pesquisar lá, tem que atualizar ele agora. E tal. Aí tava lá o Mentiras Atleticanas, aí bombou também Mentiras Atleticanas e tal. Aí um belo dia, eu tô dando aula, meu telefone vai e toca. Aí eu atendi, alô? Aí o cara, ô Gão, tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Robson Leite, sou produtor do Alterosa Esporte e tal, não sei o quê. Não sei se você sabe e tal, pá, mas a gente tá precisando de cruzeirense na bancada nova e tudo, etc. Não sei se você adequa ao perfil. Aí eu peguei o telefone e desliguei. Trote, né? Lógico que é trote. Alterosa Esporte, me ligar? Ah, fala sério, né? Então eu continuei dando aula. Aí o telefone tocou de novo. Aí eu atendi, alô, ô Gão, aqui é o Robson Leite, acho que a ligação caiu. Aí eu, desliguei de novo. Aí, me ligaram pela terceira vez de um outro número, eu fui atendi. Aí era a Fernanda, que na época era produtora do Alterosa Esporte. Ela assim, ela é delicada, igual um coice de mamute. Aí ela, escuta aqui, ô seu miséria, você teve uma chance de ouro na sua vida, e não sei o que, de ganhar visibilidade. Anota o número aí, se você não ligar, nós vamos passar para outra essa oportunidade. Anotei o número. Aí ela, se você quiser, você liga agora. Aí desliguei, aí liguei de volta, né? Eu, alô? Aí o pessoal falou assim, TV Alterosa? Aí eu falei assim, eu queria falar na redação esportiva da Alterosa Esporte, por favor, só um minuto.
Aí transferiu, na hora que transfere tem aquela musiquinha, né? TV Alterosa, a TV com dinheiro mais eu falei, esse trote tá muito embolado. Porque pra mim, Tá eu ia ligar e os amigos iam falar assim, idiota, acreditou, tal. Aí na hora que atendeu, o telefone, alô, Leopoldo Siqueira, aí eu ia falar com o Robson Leite, espera só um minuto. Ô Robson, sabe aquele grito seu? Aqui o pessoal assim, aqui tal, sobe matéria, fecha, edita, não sei o que, plano, tal, não sei o que mais, bancada oposta, do que negócio. Aquela loucura que tava na TV e hoje eu acompanho isso de perto. Então assim, o telefone vendo tudo. Aí ele, alô, ô Robson, tudo bem? O Gão, beleza, o Gão, seguinte, ó, piloto pra você hoje, 2 horas da tarde, você vem aqui, endereço é tal, tá bom? Tá, tchau, um abraço. Aí eu, caraca, 2 horas da tarde eu tenho uma aula no meu 3º ano, velho, na 303. Aí fui na direção, olha, essa oportunidade, o cara, vai, velho, vai, pode ir e tal. Aí eu fui, gravei o piloto e tal, o pessoal falou assim, cara, você é sensacional, você tá dentro da bancada. Só que isso foi tipo outubro de 2013. E eu só ia estrear em janeiro de 2014, no dia do aniversário do Cruzeiro. Os caras falaram, você não pode contar pra ninguém. Nossa. Mano, foi o pior final de ano da minha vida. Eu não podia contar pra ninguém que eu ia ser o novo cruzeirense da bancada. Era outubro até janeiro. Até janeiro. Aí eu segurei a onda, viu? Não contei para ninguém. Eu sou um cara que depois pessoal, meus amigos sabem disso. Cara, pode contar pro Gão um segredo. Eu tenho segredo de amigo meu, de amiga minha. Você não bota fé, velho. Mas ele sabe que eu não conto pra ninguém. Entendeu? Isso é importante. Muito importante, né? E a Carol tá com um contatinho novo aí, tá, gente? Tá com um contatinho novo. Então, Não, isso aí a gente fala, mas a gente não fala quem que é. Contatinho. Mandou mensagem agora no telefone dela aqui, ó. WhatsApp pipocando. Mentira. Até me perdi aqui. Tô zoando. Ela fica coladinha. Olha lá, ela fica coladinha. Deixa eu te perguntar, você tá no rolê. Aí a pessoa chega pra você e fala assim, oi, Ruivo, tudo bem? Engraçado que para outras situações eu sou mais despachada e tal, mas não sei porque às vezes amigo meu se estiver aqui vai falar assim, o que tá acontecendo? O que você tá assim? Tímido. É, Porque você geralmente não é. Não, Tá. em algumas situações, assim. Tá. Se a pessoa chega em você no rolê, assim, tipo assim, chega e fala assim, a pessoa que tá interessada em você, você fica desinibida, de boa, tal, você tipo, você... Não, fico De desinibida boa? de boa. Se eu quiser eu falo, se eu não quiser eu falo também. Boa, legal. Vamos lá. Pedro perguntou: o Gão, mesmo após todos esses escândalos envolvendo os jogadores e o Cruzeiro, muitos que julgavam amor eterno ao clube, hoje estão na justiça contra nós. Aham. Você ainda acredita que existem jogadores que tenham amor ao Cruzeiro? Acredito. Acho que o Léo é um exemplo disso. Acho que o Fábio é um exemplo disso. O Pablito cravou o Marcelo Moreno aqui no Cruzeiro. E aí tá abrindo mão de quase 50 milhões na China para poder jogar aqui. Inclusive a próxima pergunta dele era sobre o Marcelo Moreno. Se Então você faz a pergunta, acredita, faz a pergunta. se você acha real essa paixão do Marcelo Moreno pelo Acho. Cruzeiro que ele transmite nas redes sociais. Acho sim, acho. E eu acho muito injusto o pessoal chamar ele de marqueteiro. Tanto que o pessoal agora caiu pra Série B, quero ver você se declarar. Ele não pode declarar. Se ele declarar, ele tem altas complicações no clube dele, entendeu? Então o que ele pode fazer, ele faz e ele fala. E acho que ele mostrando isso, tem pessoal que fala, o coronavírus, não sei o que mais, amigão, ele podia ter outro tipo de medida para poder sair de lá. E ele entendeu? fez uma live quando, Uhum. há pouco tempo, no começo do ano agora, acho que foi pouco depois do aniversário do Cruzeiro, acho que foi quando lançou o sócio, se não me engano, falando que o pessoal estava cobrando esse posicionamento dele e tudo mais, e que ele ia fazer o sócio, que ele gostava muito do Cruzeiro, e que acho que ele foi até desmentir que estava voltando e tudo mais, que ainda não tinha nenhuma negociação, mas porque o Cruzeiro não tinha procurado. Uhum. Meio que deixou em aberto, assim, tipo assim, o Cruzeiro não procurou, mas tô aí. E o meu amigo de bancada, o Fael, apesar de ser atleticano, ele fala umas coisas muito sensatas, assim. Por exemplo, ele falou assim, cara, eu acho muito injusto. Ele falou isso no ar, e se referiu ao Marcelo Moreno mesmo, evidentemente que se identificando a situação do Tardelli, que está voltando pro time dele, mas ele também se referiu falando assim, quando o cara chega na TV e fala, declara amor, o cara é marqueteiro. Quando o cara não fala, é ingrato. Então eu prefiro acreditar que o cara é realmente apaixonado pelo clube. O que aconteceu não me desiludiu, não. Eu acho que ninguém é mais apaixonado que o torcedor de arquibancada. Né? O remunerado, eu acho que ele não entende o que é o nosso sentimento. Mas que existe jogador que se identifica e apaixona pelo clube, existe sim. Mais uma aqui que mandou 1000 perguntas. O que acha da contratação do Marcelo Moreno? Já falamos aqui, né? Graças a Deus. Tá doido. Excelente. Tá bem, né? Excelente. Falamos aqui. Vou ler. O que acha da possível ida do Rafael ao Atlético? Não fede mentira pra mim. Sério? Não faz a menor diferença. Sério, velho? Não faz a menor diferença pra mim. Juro.
Nada, 0, 0, 0. Vou dar exemplo pra você aqui. O Nelinho, por exemplo, jogou nos dois times. No Cruzeiro e no Atlético, né? Ele ganhou acho que 6 campeonatos mineiros com o Atlético, 5, sei lá e tudo mais. Qual que é o time que ele mais tem identidade? Com o Cruzeiro. É claro que hoje são tempos diferentes. A rivalidade é mais acirrada. Naquele tempo lá existia um outro tipo de pensamento em relação ao profissionalismo dos jogadores, em relação ao que eles tinham de sentimento em relação ao clube. Mas pra mim, o jogador quando sai daqui vai pra lá, pra mim não fede nem cheira. Não tem zero sentimento assim, ou zero decepção ou frustração. Pelo que eu estava acompanhando nas redes sociais, o pessoal estava comentando, é que ele sempre falou que a vida dele era o Cruzeiro e que era apaixonado pelo clube e tal, tá desde novinho aí no Cruzeiro, e que teve essa situação aí de entrar na justiça e tal. Mas é que tá, eu nunca fui muito envolvido assim em relação às declarações do Rafael, acho que passa muito por isso também, né? E tal. Acho que se o Fábio fosse, eu estaria, sabe, bem consternado, eu estaria muito. O Léo, por exemplo, se ele fosse, o Marcelo Moreno. Mas o Rafael, não é nada contra ele, nem diminuindo. Acho ele um grande atleta, acho ele um bom goleiro. Eu não acho excelente, eu acho ele um bom goleiro, sabe? Tal. O Fábio é fora da curva, o Rafael é bom goleiro, no meu ver, minha opinião. O Rafael, a voz da consciência aí, a audiência do Rafael acontecendo agora nesse momento, tá? Falou que também é retirado. Não retirou nada. Que não sabia que... Só que vá pro Atlético e sofra muito. Mentira. Verdade. E o Atlético já é um sofrimento. Tá louco, velho. Acha que o Dedé foi ingrato? Acho que foi sim, já poderia ter resolvido a situação dele. Acho que muita coisa assim que aconteceu não é tão radical quanto todo mundo pensa, né? Ele também nunca se declarou abertamente. Ele deu uma declaração depois daquela situação do Rogério Ceni, né, que eu acho que foi muito vaga, assim. Ele poderia ter dado uma declaração mais firme, mais, né, sobre isso e tal. Mas eu acho que, tipo assim, pela informação que eu recebi, eu acho que eu vou esperar um pouquinho para poder... Assim, eu acho que ele, em algumas coisas ele foi, né, quando eu falei que eu acho que ele foi em algumas coisas. Né, em outras eu vou esperar um pouquinho para ver se ele for reintegrado ao grupo, eu acho que vai depender da manifestação da torcida, né, nessa simbiose. Porque eu acho também que isso é muito nosso de torcedor, de paixão de torcedor, esperar que ele dê um posicionamento, que ele apareça, mas deveria, que ele fale. Né? Mas deveria. Tal. Mas eu acho que ele, assim, eu entendo e não entendo, né? Eu fico naquela de quero que ele fale alguma coisa e entendo também que talvez ele falou um monte de merda, então... Você gosta dele também? Gosto. Ele falou um monte de merda, então ele deve estar pensando, pô, vou chegar lá e falar um monte de merda que não tem nada resolvido ainda, posso complicar as coisas. Gente, não é pra xingar ela porque ela falou que gosta do Dedé, não. Não é pra xingar ela, não, tá? Isso é um sentimento que ela tem, ela guardou. A gente guarda um carinho pelo jogador, pela história que ele fez no clube, né? Eu sei que o que aconteceu recentemente foi uma tragédia, um absurdo, sem dúvida nenhuma, e que eles realmente são os grandes responsáveis, mas a gente acaba tendo muito sentimento envolvido, né? Então, enfim. Se for me xingar, vai nas redes sociais, tem foto lá com o Thiago Neves, maravilhoso, não sei o quê, né? Pode me xingar, vai lá no meu Instagram que tem lá. Você continua sendo seu ídolo? Não, agora não. Foto antiga. Eu fiquei toda feliz que apareci no Instagram do Cruzeiro lá, eu e o Thiago Neves. Postaram uma foto minha com o Thiago Neves lá no Instagram do Cruzeiro e eu toda feliz. Hoje em dia fica assim, Cruzeiro apaga. Tá doido pra ela denunciar a foto, tá doido pra ela denunciar a foto pra subir nas redes sociais. Nas redes sociais do Cruzeiro, pelo amor de Deus, apaga. Ô, Bérix, apaga essa foto, pelo amor de Deus, Bérix. Não era eu, gente, minha irmã gêmea. Outra pergunta da Juliana aqui junto. Qual foi o mais ingrato pra você nessa confusão toda? Thiago Neves e Fabrício Bruno. Foi Thiago Neves e Fabrício Bruno. Ele, assim, me surpreendeu. Não era aquela coisa tipo, nossa, o Ederson acho que foi, não tem ainda domínio sobre a carreira. Acho que foi muita influência. Foi na onda influência de empresário e tal, enfim. Né? Apesar de também não retiro não, mas os dois maiores pra mim foram esses dois, Thiago Neves e Fabrício Bruno. E sabe o que me estressa nesses jogadores? É que, tipo assim, acabou o jogo, vai lá pra aparecer e dar uma entrevista falando: tô com o Cruzeiro até o fim, quero ajudar a subir, não sei o quê. Aí é o primeiro a botar na justiça, não sei o quê, sumir, fingir que nada aconteceu. Não, teve o Fred também. O Fred, ele falou um negócio assim, esse clube segurou minha onda. Não, mas ele falou, esse clube segurou minha onda e não sei o que e tal e tudo, e aí foi lá e colocou o Cruzeiro na justiça. Com o tempo, vamos parar, um ano parado, por causa que rompeu o ligamento de joelho, recuperando no Cruzeiro, ganhando. Cruzeiro Democrata, não, foi Cruzeiro Democrata, foi Campeonato Mineiro. E aí depois ele também no outro ele machuca a panturrilha e tal, enfim, é complicado. Ficou afastado por um tempo e tudo, e aí ele, o clube segurou minha onda e tal, não sei o que, e agora vai entrar na justiça. Mas acho que essa que é a diferença, tipo, de ficar com raiva de um ou de outro. Porque eu não esperava muita coisa do Fred. Tá.
Então, não é uma pessoa que me marcou, tipo, nossa, Entendi. eu já esperava. Uhum. Então, pra mim, não fez diferença. Tá. Acabando. Eu tô com pressa, não. Não, também não. Tô aqui Sexta-feira, de gente. férias. Hoje é... Gente, olha, esse vídeo está gravado numa sexta-feira. Sexta-feira, deixa eu ver quantas horas aqui agora. São 3h21 da tarde. E, geralmente, sexta-feira, na parte da tarde, eu não dou aula. Tem pouca coisa para se fazer em termos de matéria externa na rua, né? E geralmente eu fico em casa mesmo. Meu sextou começa, tipo assim, mais cedo, né? E ela que tá com pressa de ir embora. Porque eu... Não, tô com pressa não. Tô de pé, tô fazendo nada. Dá licença, do lado dessa rua aqui. Quem quer ir embora do lado dessa rua aqui, né, velho? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Carol, olha esse rostinho lindo de anjinho, olha só. Né? Quem não apaixona, quem não encanta? Você namora, Carol? Não. Não? Mas você tem algum contato? Tem contato que você tem, Não, né? não pego ninguém. Jura? Porque ela tem cara de boa moça mesmo, né? E aí, Malfi? É nóis, tamo junto. Isso é mais legal, sabia? O povo passa assim do lado. E aí, o Gão? Você conhece todo mundo, velho. Para com todo mundo. É difícil sair com você. Não, Aquele dia no Mineirão, eu achei que a gente nunca ia chegar no bar, porque a cada 10 passos que a gente dava, alguém te parava. Mas é muito legal. Isso tá correspondendo positivamente ao meu trabalho, né? Até o cara que me passa na rua e fala, Série B! Praticando esse. É isso que é o legal, que até rival fala, brinca. Sinal que ele assiste, ele conversa, acompanha, reconhece meu trabalho, entendeu? Ele quer dar uma resposta para aquilo que eu falo na televisão, entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho que ficar irritado com isso, nem chateado. Meu pai fica bravo. Meu pai fala, dá pelo menos bom dia, ó, filho de uma égua. Meu pai fala isso, engraçado. É isso que eu gosto no Altera Esporte, na bancada e tal, porque tem aquela rivalidade, mas é tudo na zoeira, na brincadeira e tal. O Fael faz uns comentários às vezes que fazem sentido e tal. Então, Às vezes? Às vezes. É, Fael. Às vezes. O Fael agora tá eu solteiro. concordo com ele. O Fael, meu amigo, agora tá solteiro, tá perigoso E demais. carnaval? Primeiro carnaval solteiro em 13 anos, garoto. Eu acho que é tipo você pegar um leão e soltar numa savana. Tirou tá do balaio, vai. Você é a favor de um processo de intervenção judicial no Cruzeiro? Hoje não. Hoje não. No início, sim. Eu era muito a favor, né? Como que funcionaria a intervenção judicial? Explica A intervenção é o mais ou menos. seguinte, o Ministério Público ele entra, coloca um interventor, uma pessoa que vai fazer essa questão administrativa toda começar a funcionar, né? Vai se trabalhar para que todo o patrimônio do clube seja preservado e que todos os credores possam ter as garantias de que vão receber tudo aquilo que o clube está devendo, né? E aí todos que estão realmente ali são penalizados, né, judicialmente, né? Aí eu te falo uma coisa, qual a diferença do que está acontecendo hoje do que aconteceria com o Ministério Público? Porque, por exemplo, estão preservando o patrimônio do Cruzeiro, nada foi vendido, muito declarado, nada foi vendido. Segundo, estão fornecendo provas ao Ministério Público e à Polícia Civil de tudo o que está acontecendo. Outro, são cruzeirenses tratando do Cruzeiro nesse exato momento. Discordo de muita coisa do Dalai? Discordo. Discordo muita coisa do Conselho Gestor? Discordo. Mas os caras estão parando a vida deles para poder trabalhar hoje em prol do Cruzeiro. Faço as críticas que eu acho que tem que fazer, né? E acho que uma intervenção hoje seria muito pesada. No início, eu queria intervenção judicial mesmo e tal, não sei o quê. Depois parei para pensar, analisei melhor. Eu acho que a nossa reconstrução está indo muito bem, salvo a questão política dentro do clube, que eu acho que o Conselho Gestor tem que tomar uma medida assim, emergencial, para que as coisas não voltem a ser como era antes. Primeiro passo, mudança de estatuto. Segundo passo, auditoria das cotas daqueles conselheiros que votaram lá porque tiveram seus benefícios quitados sem o dinheiro nem entrar no caixa do clube. Então acho que essa questão aí tem que ser vista urgentemente para que a gente não volte a estaca zero. E por último, a pergunta aqui do Bruno, qual a sua opinião sobre o Adilson Batista no comando até o momento? Primeiro meu sentimento pelo Adilson Batista é um sentimento de agradecimento. Porque eu acho que ele resolveu segurar um rojão numa hora muito difícil na nossa história, né? Que ninguém queria segurar. O segundo ponto é o seguinte, é muito difícil você negociar com o treinador vir para o Cruzeiro nesse exato momento, entendendo a proposta e assim, sabendo que a capacidade financeira do clube está bem limitada, né? Se você perguntar assim, Hugão, é o seu treinador ideal? Não, não seria o meu treinador ideal, tá? Uma Série B não seria o meu treinador ideal. Mas, Hugão, você concorda com o Adilson Batista estar no cargo? Concordo. Acho que é um cara que entende o que é o tamanho do clube, entende o que significa esse momento do clube. Eu só fico preocupado com algumas tomadas de decisões dele. Tipo, né? no jogo... Não, tem umas alterações que eu não consigo entender. Eu falo, não, Adilson, tá de sacanagem comigo, velho, não é possível. Mas quer ver uma coisa? Por exemplo, contra o América eu achei ele ousado. Na hora que ele colocou o Marco Antônio no jogo, né, e foi, durante um determinado tempo ele foi atuar só como volante, eu achei ousado, eu achei legal. Contra o Vila ele fez a mesma coisa, né? Ele contra o Tupinambás, por exemplo, ele botou o time para frente contra o Tupinambás, claro.
São clubes média e pequena expressão, né? Com todo respeito, mas assim, mediante ao que é o Cruzeiro, eu entendo esse tipo de coisa. Que ele mas, pode fazer isso. Isso, nesse ponto eu gostei. Agora, por exemplo, de vez em quando ele dá umas pardalzadas, ele dá, né? Mas toda sorte do mundo pra gente, espero que dê certo. Cachaceiro. Quase acabando. Assim. É nóis. Ó, o menino falou que confirmou o Marcelo Moreno. Se confirmou o Marcelo Moreno, então, meu amigo, 1 ano sem tomar refrigerante. Na hora que assinar o contrato, tá valendo. Assinar o contrato, tá valendo. Aí eu não bebo mais refrigerante, vou até o ano seguinte. Meu Deus do céu. O que você tá rindo? Ela tá rindo, então eu vou falar. Então, pessoal, esse foi o Bebendo com a Raposinha Cabulosa. Eu bebi água. Ela é cachaceira, ela bebeu cerveja. Mulher raiz. Até a próxima, galera. Então é isso, esse foi mais um Bebendo com a Raposinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos pra geral conhecer o canal, tá bom? Valeu, gente. É nóis. É isso. Mordida. Um beijo. Fiquem com Deus. Mordida. Até a próxima. Tchau. Não consegui.